Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu trago para você um exercício sobre PG, progressões geométricas. Diz assim o nosso enunciado: calcular o 10º termo de uma PG, onde o primeiro termo é 5 e a razão é 2. Muito bem, para a gente resolver os exercícios, a gente precisa destacar do enunciado as informações que são importantes. Logo de cara, o enunciado já fala calcular o 10º termo da PG. 10º termo na PG a gente escreve desse jeito aqui, ó. A com o 10 aqui embaixo no índice. É o termo que ocupa a posição 10. A gente tem que calcular ele. Como a gente não sabe, coloca uma interrogação. Depois, o enunciado fala que o primeiro termo é 5, ou seja, o A1, o termo que ocupa a primeira posição, vale 5, é igual a 5. Por fim, o enunciado fala que a razão é 2. Na PG, a razão a gente chama de Q. No nosso caso aqui, a razão vale 2. Agora, tem uma coisa que o enunciado não diz, mas que você precisa ficar atento. Se ele pede para você calcular o 10º termo, significa que é para você considerar que essa PG possui 10 termos. Então, a gente vai colocar assim, ó, N, que é o número de termos, vale 10, é igual a 10, ok? Então, como que vamos fazer para calcular o nosso A10? Para isso, a gente vai usar a fórmula do termo geral. Essa fórmula diz o seguinte: o termo geral, que é o AN, é igual ao A1, que é o primeiro termo, multiplicado pela razão elevado ao número de termos menos 1. Mas o que é essa coisa de termo geral? Termo geral é o jeito como a gente fala de qualquer termo da PG. No nosso caso, a gente quer calcular o A10. Então, o nosso AN, na verdade, é o A10. Quem é o nosso A1? A gente viu no enunciado que ele vale 5. Quem é a razão? Vimos que ela vale 2, o enunciado que falou. E o nosso número de termos é 10. O que a gente vai fazer? Vai pegar esses números e vai colocar no lugar respectivo da fórmula. Vai colocar no lugar dessas letras que estão na fórmula aqui. Aí vai ficar assim, ó. A10 é igual a 5 vezes 2 elevado a 10 menos 1. Aí agora a gente vai fazer essa conta aí. A primeira coisa que vamos fazer é dar um jeito nesse expoente aqui. 10 menos 1 dá 9. Então, o nosso A10 é igual a 5 vezes 2 elevado a 9. Agora, a gente vai calcular essa potência aqui, né? Ficou uma potência, 2 elevado a 9. Tem que calcular isso. Vamos calcular aqui embaixo. 2 elevado a 9 é a mesma coisa que multiplicar o 2 por ele mesmo 9 vezes, igual eu estou colocando aqui para você ver. O nosso 2 repetiu aqui 9 vezes. Você pode até contar para não se perder. Agora, vamos calcular isso? Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. 64 vezes 2 dá 128. 128 vezes 2 dá 256. 256 vezes 2, para terminar, dá 512. Então, no lugar do nosso 2 elevado a 9, a gente vai colocar o 212. Aí vai ficar assim, ó. O A10 é a mesma coisa que 5 vezes 512.
5 vezes 512 dá 2.560. E com isso chegamos ao final do nosso cálculo. O nosso A1, ou melhor, o nosso A10, ele vale 2.560. 2.560. E terminamos assim o nosso exercício. Eu espero que esse exercício tenha te ajudado. Se você ficou com dúvida, escreve nos comentários. Assim que eu vir a tua notificação, eu venho para interagir com você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no canal para dar aquela força para a gente. Um abraço para você. Fui!